A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nessa sala a gente vai falar um pouquinho sobre o e-social para o quarto grupo de empresa, que são os órgãos públicos. Espero que vocês estejam todos bem. E vamos passar alguns recadinhos antes até de eu me apresentar. Primeiro, todo o material que a gente vai apresentar aqui, tanto o meu PPT quanto o PPT da linha de produto Proteus, ele já está na ferramenta. Então, se vocês olharem ali em documentos, vocês já conseguem baixar os dois arquivinhos PDF para poder acompanhar a gente, tá bom? A gravação. Esse webinar ele está sendo gravado e na próxima semana a gente já deixa disponível o vídeo lá no espaço legislação, tá? Todo momento da nossa apresentação, o microfone de vocês fica fechado, mas existe aqui na ferramenta um lugar que chama perguntas. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem ali na ferramenta, na parte de perguntas. A gente tem uma equipe que vai auxiliando, vai respondendo enquanto a gente está fazendo o webinar, tá bom? Que mais que eu tinha de recadinhos do coração? Acho que era mais isso, né? Meu nome é Elisângela Damasco, eu sou graduada em análise de sistemas, com pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário pela EPD aqui em São Paulo. E eu coordeno o time da consultoria de segmentos. A consultoria de segmentos dentro da TOTUS é uma área que dá apoio ao desenvolvimento e ao nosso time de atendimento em todas as questões que dizem respeito à legislação. Com respeito ao grupo do e-social, a TOTUS faz parte de alguns grupos de trabalho com o governo, né? Entre eles, a gente tem o grupo das empresas piloto, a TOTUS como empresa entra como piloto, o grupo do GT Confederativo. Então, todos esses grupos a gente participa junto com o governo das reuniões e dos debates desde 2008, mais ou menos, né? Algumas coisas a gente vai comentar aqui que vão entrar ainda o que vem pela frente, tá? E outras a gente já vai falar do dia a dia. Então, como que vai ficar a dinâmica dessa nossa manhã? A gente dividiu ela em 3 momentos. A primeira parte, eu vou estar falando com vocês sobre a parte conceitual do que diz respeito ao e-social para órgãos públicos. Na sequência, a linha de produto Proteus vai apresentar, então a gente está com o PO do produto e a gente tem uma apresentação também de produto para mostrar. E na sequência a gente vai lendo as dúvidas que tiverem mais frequentes no FAQ. Não precisa esperar até lá, pode colocar as dúvidas a qualquer momento na ferramenta, tá bom? O documento já está aqui na ferramenta, podem baixar, fiquem à vontade, e a gravação semana que vem, tá bom? Vamos começar. Como essa daqui é o primeiro evento de 2021 que a gente faz para esse público do quarto grupo, é importante a gente relembrar alguns conceitos e trazer algumas coisas básicas e extremamente importantes. Então, assim, o e-social, ele nasceu efetivamente por meio do decreto 8.373 de 2014, e ele tem o objetivo e funcionalidade de ser a única prestação de informações. Então, através deste meio de escrituração, vai ser onde todos os empregadores do Brasil farão envio de dados para o governo. Isso independe de qual o porte da empresa. Então, desde as grandes empresas que estavam alocadas no primeiro grupo, com faturamento acima de 78 milhões, até as empresas pequenininhas, micro e pequena empresas, EPP, e até vocês como pessoa física, se forem empregadores de uma empregada doméstica, né? Porque a empregada doméstica também tem que ser informada via e-social, no e-social domésticos via portal. Então, o que é importante a gente ter em mente, tá? Todo e qualquer empregador do Brasil vai fazer uso do e-social. Houveram momentos em que nós tivemos adiamentos, houveram momentos em que houve mudanças na forma de conduzir. A gente brinca um pouquinho que no e-social a gente teve uma pandemia em 2019, quando houve, inclusive, a possibilidade de extinção do e-social, mas passamos, águas passadas, tudo isso já foi. É importante que todos tenham em mente que o e-social é a escrituração que veio para ficar, e daqui para frente ela só vai ampliar as informações que nós vamos prestar por meio dela, tá?
Como que está composto o que a gente chama de comitê gestor do E-Social? Nós temos 5 secretarias do governo, né, são 5 frentes, que cada uma tem o seu objetivo, né? Cada uma tem a finalidade de buscar dados, e esse é o grande mote, a grande diferença do E-Social. Ele nasceu há muito tempo lá atrás por uma iniciativa da Receita. Ele nasceu como um EFOPAG, um módulo do SPED, e ele foi evoluindo, porque cada órgão do governo viu aqui a possibilidade de melhorar a prestação de informações e termos um ganho. Então, hoje, desde 2020, a Secretaria do Trabalho e Receita Federal dividem a condução e organização deste comitê gestor e integram este comitê, além da Secretaria do Trabalho, agora já Ministério, né, do Trabalho e Previdência, a Receita, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, a Secretaria de Desburocratização e o INSS. Quais são os objetivos do E-Social? Aqui é uma lâmina que a gente já quase não apresenta mais nos nossos eventos, mas como é a primeira vez que a gente está falando para órgãos públicos, é legal a gente resgatar algumas informações, tá? Então, o objetivo, dentre eles, garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de todo trabalhador do Brasil, simplificar o cumprimento das obrigações principais e acessórias. Então, assim, quando a gente fala simplificar, não é que vai ser algo bem fácil, né? Às vezes não. A gente tem mais de 40 eventos dentro do E-Social, de fácil eu acho que não tem nada. Mas, pelo menos o meio como a gente presta informação, ele é único. Então, agora a gente não precisa mais se preocupar com versão do validador, com o arquivo, com envio diferente, em data diferente, é tudo num único lugar. E gradativamente as coisas irão migrar para cá. Aprimorar a qualidade da informação da Seguridade Social. Então, assim, a gente tinha um banco, tinha ainda, é até relevante, temos ainda, né, um banco que ele está sendo evoluído, que registra a vida laboral desses trabalhadores e que muitas vezes, quando o trabalhador chegava no momento de pedir um benefício para a Previdência, que é uma aposentadoria, metade da vida laboral dele não estava correta, não estava registrada de forma adequada. Tá? O uso do E-Social vai permitir a qualidade dessas informações que chegam na Previdência em tempo real. Então, isso é uma evolução muito grande para nossas relações de trabalho. Aumento da arrecadação, né, através da diminuição da inadimplência e da incidência de erros por sonegação e fraude. Então, aqui era a frente principal que a Receita tinha iniciado lá atrás, e a partir do momento que o próprio E-Social passa a calcular a previdência, a incidência de erros é quase zero, né? Então, uma das diferenças é para a iniciativa privada, que são as empresas do primeiro, segundo e terceiro grupo que já entraram, quem efetua o cálculo do INSS não é mais o empregador, e sim o próprio E-Social. Isso significa que eu não preciso mais ter sistema de folha? Não, não é isso. Os sistemas de folha, eles permanecem, eles vão continuar existindo, mas quem efetua o cálculo de fato do tributo vai ser o governo por meio do E-Social. Padronização das folhas de pagamento e das tabelas de rúbrica. Isso daqui é uma ação que vai ser útil para a fiscalização. Então, cada vez que um fiscal do trabalho chegava para conferir uma folha, ele demandava um certo tempo até entender o que era uma hora extra, o que era uma rúbrica de salário e assim por diante. A partir do momento que eu tenho uma padronização das folhas, fica mais fácil, tá? Obviamente, está atrelado com o pilar de baixo, que é a agilidade no acesso às informações, tornando a fiscalização efetiva com cruzamento de dados e auditoria eletrônica. O E-Social ele já está integrado com diversas bases internas do governo. Existiam mais de 36 integrações internas por trás do E-Social, com a Dataprev, com o CNIS, com a Secretaria da Receita, com diversas frentes que fazem consumo e uso dos dados que são prestados do trabalhador. Atendimento a diversos órgãos do governo com uma única escrituração em declaração. Então, essa daqui é o grande mote, é a grande diferença do E-Social. Né? Então, a partir do momento que eu tenho uma única escrituração, fica mais fácil. E o governo, pelo lado do fiscalizatório e organização,
consome os dados de um único lugar, a incidência de erros passa a ser quase nula. Quem é o público-alvo? Quem tem que ser informado no e-social? Então, a gente começa aqui uma listinha. Todos os trabalhadores estatutários, todos os beneficiários do regime próprio da Previdência devem constar aqui, parlamentares, e aqui eu vou fazer um adendo, não são todos os parlamentares, tá? São os parlamentares que não contribuem para o regime geral e que também não estão vinculados a um regime próprio. Então, é uma exceção. Essa exceção existe porque, em alguns casos, existem um fundo e esse fundo também será controlado pelo e-social. Trabalhadores cedidos, militares, todos os trabalhadores seletistas estarão dentro do e-social, os estagiários e todos os trabalhadores vinculados a uma OPP. Tá? Todos esses são obrigatórios constarem no e-social. Trouxe aqui uma lâmina só para a gente começar a deixar claro a diferença entre o regime jurídico e o regime previdenciário. Quando a gente fala do regime jurídico em que está afiliado esse servidor, a gente está falando do estatutário, do seletista, do administrativo especial, que são os temporários, ou dos militares. Quando eu falo do regime previdenciário, é diferente. O regime previdenciário, aí sim, eu estou falando do regime próprio, do regime geral ou do sistema de proteção social dos militares, que vem instituído pela Emenda Constitucional 103. E aqui o que é importante, quem são os segurados do regime próprio? E mais um adendo, é óbvio, existem alguns entes que não têm regime próprio, que eles contribuem para o regime geral. Tá? Então, sempre que a gente estiver falando do regime próprio no ente, é para o ente que instituiu esse regime. Tá? Então, são segurados aqui todos os servidores públicos titulares de cargo efetivo, que é o quem? O servidor concursado no regime do Estatuto. Todos os magistrados, ministros e conselheiros dos tribunais de contas e membros do Ministério Público. Servidores estabilizados por força do artigo 19 do Ato de Disposição Constitucional, servidores admitidos nos 5 anos anteriores à Constituição de 88, que não foram estabilizados, desde que ocupem funções permanentes submetidos ao regime estatutário. Não entra aqui, tá? Então, a gente classifica como não segurados do regime próprio os servidores ocupantes exclusivamente de cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração. Os empregados públicos, que são servidores concursados sobre o regime da CLT, os contratados para cargo ou função temporário e os titulares de mandato eletivo. E aqui vou fazer um adendo também. Quando a gente fala do regime CLT, provavelmente ele já está vinculado ao regime geral. Ele não vai estar vinculado nos dois, tá? Ou regime geral ou regime próprio. E falando das integrações, como ocorre, tá? O empregador, aqui eu falo a empresa ou o ente, ele precisa escriturar para ambos duas obrigações. Uma delas é o e-social, que diz respeito à vida laboral de todos os seus servidores, e outra é a REINF. A REINF diz respeito às retenções, à contribuição previdenciária, que é a desoneração da folha, e diversos pagamentos. Uma vez feita a escrituração, esses dois bancos são alimentados lá no ambiente do governo, que diz respeito ao ambiente nacional do e-social, que é o RET, e o ambiente nacional da REINF, que é o projeto SPET. Por sua vez, e aqui daqui para frente a TOTUS não tem mais nenhuma relação, tá? Os nossos sistemas fazem o apoio aos nossos clientes para que eles cumpram a sua obrigação naquela caixinha de cima, a da empresa, que é escriturar o e-social e o REINF. Daqui para baixo, a partir do momento que entrou no governo, a gente não tem mais ação. A partir do momento que alimentou o ambiente do e-social e do REINF internamente, vão sendo alimentadas diversas integrações que são acionadas. Uma delas é a DCTF Web, que é um ambiente da Receita unificado, com diversas vinculações. O outro ambiente que é alimentado em concomitância é o da Secretaria da Inspeção do Trabalho. Este primeiro, que é o da DCTF Web, vai gerar a DARF numerada. A DARF numerada é o que substitui a GPS atual. Então, a guia de arrecadação previdenciária deixa de existir, passa a ser recolhido
o valor de INSS através da DARF numerada. No futuro, nós teremos mais 2 evoluções. O futuro está próximo, tá? É 2022. Que é a arrecadação do imposto de renda da pessoa física passará a ser também por meio da DCTF-Web e a troca da GFIP pelo FGTS Digital. Este é um projeto que já está em teste, já está em homologação e ele entra em vigor no segundo semestre de 2022. Eu deixei aqui uma informação com QR Code que vai levar para uma página nossa que explica um pouquinho mais da DCTF Web, tá? Então, a DCTF Web, ela é uma evolução do PGD da DCTF e ali nós fazemos todas as declarações de débitos e créditos. Todas as compensações vêm do PERDComp, que está integrado com a DCTF Web, assim como o E-Social e Reinf. Por isso, esse círculo, tá? Porque uma coisa alimenta a outra e ambos se retroalimentam. Aqui são as obrigações já substituídas pelo E-Social. A CTPS, a RAIS, o CAGED, o livro de registro eletrônico, e existe ainda pela frente uma lista grande de diversas obrigações que serão substituídas pelo E-Social. Tá? Então, aos poucos, as coisas vão sendo eliminadas, e aí a duplicidade de prestar informação vai sendo reduzida. A partir do momento que eu já tenho a escrituração no E-Social, aos poucos eu vou desligando as anteriores. Óbvio que para mim desligar uma RAIS, eu preciso ter os dados do ano inteiro daquele servidor ou daquele contribuinte dentro da base. Para desligar um CAGED é mais fácil, basta ter admissão e demissão e já desligo a obrigatoriedade de envio de um CAGED. E assim por diante. O que é importante a gente falar aqui para o quarto grupo, tá? Alguma dessas falas que eu estou trazendo aqui é de uma servidora, que é a Laura. Ela é a coordenadora do E-Social para órgãos públicos e ela esteve à frente de uma frente de cadastros dentro da Previdência durante muito tempo e veio para a parte do E-Social para possibilitar e viabilizar o ajuste dos cadastros dos servidores via E-Social também, tá? Então, o que a gente lista como ganhos após o uso do E-Social, após a sua implantação de fato, tá? Primeiro deles, a formação do Banco de Dados Nacional dos Servidores. Isso daqui já está contemplando, né? Ele já existe um cumprimento através do artigo 37 da Constituição, da Lei 10.887 de 2004 e da Emenda Constitucional 103 de 19, tá? Vai verificar o que esse banco de dados? O cumprimento do teto constitucional, acumulação indevida de cargos, identificar outras inconsistências, como, por exemplo, a concessão indevida de benefícios previdenciários e assistenciais, assim como emergencial e controle de indicativo de óbitos. O ano passado, em 2020, servidores públicos tiveram uma dificuldade imensa com relação à liberação do benefício emergencial, justamente pela falta desse banco de dados e pelos controles que ainda não são tão eficazes como é necessário. Melhora na qualidade de informações para fins gerenciais e estratégicos. O E-Social também vai viabilizar a avaliação atuarial com os dados consistentes, completos e atualizados da vida funcional e previdenciária do servidor. A partir do momento que eu tenho um servidor, que ele é cedido, que quem começa a prestar informação é o outro órgão, as coisas acabam se perdendo na linha do tempo. Então, quando eu tenho uma escrituração única, onde todos os órgãos são obrigados a prestar a mesma informação, esse controle de vida laboral e atuarial, ele fica sempre atualizado, né? O E-Social por si só, ele acaba trazendo um ganho muito grande com relação a isso. Geração de informações a partir de cruzamento com dados de outras fontes de informação. Como eu comentei, o E-Social ele tem mais de 36 integrações do governo ativas para diversos órgãos e diversas finalidades. Implantação da emissão de certidão por tempo de contribuição eletrônica, tá? Com já o indicativo de emissão desse tempo no vínculo constante no CNIS. E aqui a gente começa a arrumar a base do CNIS por meio do E-Social.
Identificação de fraudes na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, tanto do regime geral quanto do regime próprio e assistencial. A gente vai falar aqui de uma família de eventos que são os benefícios, tá? Então, o próprio INSS vai prestar informações ao E-Social, tá? Melhorar a qualidade na contagem recíproca de tempo de contribuição da compensação previdenciária. Aqui a gente está falando do Comprev entre os entes que assim o fazem uso. Identificação de períodos, tanto do regime próprio quanto no regime geral, de vínculos. Isso daqui é importante, muito importante, para a Previdência, tanto para o INSS quanto para o controle do regime próprio. Aqui eu vou falar um pouquinho mais técnico, para que vocês entendam também a visão da TOTVS. Então, assim, nós fornecemos os softwares aos nossos clientes e esses softwares obrigatoriamente têm que estar adequados ao que pede o layout, ao que preconiza a legislação. E falando de versões do E-Social, a gente tem uma linha do tempo tênue, tá? Hoje, nós estamos em outubro de 2021, isso aqui vai ficar gravado, então é importante a gente mensurar em que momento a gente está falando. Hoje a gente tem ativo no E-Social a versão 2.5, que está em uso pela maioria das empresas privadas para a submissão da sua folha de pagamento. Essa versão tem uma vida útil programado até março de 22. Iniciou agora, em março desse ano, uma versão simplificada do E-Social. Ela abriu o ambiente de produção em maio e é nesta versão simplificada que todas as empresas do quarto grupo farão envio de informações. Então, não existe a possibilidade de empresas do quarto grupo enviarem eventos na versão 2.5, tá? Porque eles foram escritos e desenhados a partir da simplificação do E-Social. Já temos uma previsão da versão simplificada 2.0. Ela há de ser lançada num ambiente de teste, que é o que a gente chama do ambiente restrito, a partir de janeiro, com previsão de produção a partir de março de 22. O que traz essa versão simplificada? Ela vai contemplar toda a arrecadação de imposto de renda, então a gente já tem uma minuta desse layout que está sendo verificada, e vai trazer também novidades como o processo trabalhista que será implementado aqui. Falando do E-Social, é importante que a gente entenda que existe o que a gente chama de empilhamento de eventos, tá? Então, é um projeto enorme, mas ele foi dividido para que em cada momento a empresa se preocupe com uma etapa e, ao longo disso tudo, ela consiga fazer a prestação correta. Basicamente, a empresa inicia enviando as tabelas, que identifica quem é a empresa, quais são os seus estabelecimentos, tudo que ela vai utilizar. Depois inicia a segunda fase, que são os eventos não periódicos, tá? Esses eventos ocorrem de acordo com a movimentação laboral. A terceira fase é o envio da folha, a gente chama aqui de eventos periódicos, e normalmente ela vem atrelado com a sua escrituração irmã, que é o REINF. Começa a mandar a folha e começa obrigatoriamente a enviar o REINF também. Uns 2 a 3 meses depois, inicia-se a DCTF Web. A DCTF Web é onde a gente começa a fazer a arrecadação previdenciária de forma centralizada. O FGTS Digital ainda não iniciou, ele ficou por último, é uma evolução, e os dois juntos, DCTF Web mais o FGTS Digital, vai possibilitar que deixe de se utilizar a GFIP. Por fim, a última fase do E-Social são os eventos de SST. Aqui começa a monitoria dos eventos de saúde e segurança do trabalhador. Quando a gente fala de órgãos públicos, nós tínhamos uma divisão semelhante ao que é da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada entrou primeiro as grandes empresas, que eram faturamento de 78 milhões, aqui era o grupo 1. Demais empresas, exceto o Simples, ficou para o grupo 2. O grupo 3 ficou todas as demais empresas da iniciativa privadas não enquadradas no grupo 1 e 2. Órgãos públicos estava dividido entre federal, estadual e municipal. Porém, desde o ano passado, isso mudou. Então, a Portaria Conjunta 76 de 2020 unificou os 3 grupos de órgãos públicos num único só.
O quarto grupo, as empresas do quarto grupo, compreende todos os órgãos públicos, organizações internacionais e instituições extraterritoriais. Todas são quarto grupo. Este é o cronograma que a gente trabalha no E-Social hoje, tá? Como vocês podem ver, empresas do grupo 1, 2 e 3, elas já fizeram todos os seus envios, né, até os periódicos, muitas delas já entrou com a substituição da DCTF Web, e agora elas estão na parte de saúde e segurança do trabalhador, tá? Iniciou agora, no dia 13, né, semana passada, o envio de SST para empresas do primeiro grupo. Mas esse aqui é um evento do quarto grupo, então vamos falar exclusivamente dos detalhes do cronograma para o quarto grupo. A primeira fase, que é o envio de tabelas, ela já começou lá atrás, no dia 21/7, tá? O que são esses eventos? Evento S1000, tá? Que são os dados da empresa. Evento 1005, que é o estabelecimento. Evento 1010, 1020 e 1070. Qual que é o prazo desses envios, desses eventos? A partir do dia 21, eu vou enviar todos os eventos de tabela até um dia antes do não periódico. Então, a segunda fase, que é o não periódico, começa no dia 22. As minhas tabelas precisam estar dentro do E-Social até o dia 21/11 de 21. E aqui a gente tem um adendo, tá bom? Eu, como órgão público, preciso mandar todas as tabelas. Porém, a tabela de rúbrica é uma tabela maior e ela tem um detalhamento amplo. Então, existe sim um prazo estendido para o envio da tabela de rúbrica. A rúbrica ela pode ser enviada até um dia antes do envio das folhas. A folha é o que nós chamamos de terceira fase, que são os eventos periódicos. Eu vou mandar a folha para órgãos públicos somente no dia 22/4 de 22. Então, o prazo de envio da tabela de rúbrica termina no dia 21/4. Tá? A gente tem até o dia 21/11 para terminar de fazer a carga de tabelas, isso inclui o evento S1000 e 1005. E aí, o evento de rúbrica até o dia 21 de abril. Agora, em novembro, vai começar a segunda fase, que é o quê? Os eventos não periódicos. A partir do dia 22/11 vai estar disponível para receber. São todos os eventos da família entre o 21/90 até o 24/20, tá? Todos os eventos da família 20, exceto o que são eventos de SST, porque eles não entram aqui, eles são lá embaixo na última fase, tá? Nesta fase, será o período de envio da carga inicial, e aqui a gente vai falar de servidores ativos, quanto os aposentados e pensionistas do regime próprio também, tá? Então, agora inicia, a partir de novembro, o momento em que eu tenho que dar carga de todos os servidores que eu tenho dentro da estrutura do ente, sejam servidores ativos, sejam os aposentados e pensionistas. É neste momento que eu tenho que dar carga de tudo, tá? Qual que é o prazo? É sempre um dia antes da próxima carga, tá? Então, começa agora no dia 22 de novembro e vai até o dia 21/4, antes de eu começar a mandar folha. Os benefícios da tabela 25, que é a tabela interna do E-Social, que forem concedidos entre o dia 7/11 e o dia 1/4 de 22, eles vão ter o tratamento de carga inicial, tá? Então, eles vão subir como benefício. Lá no layout do E-Social tem um campinho que a gente identifica ele como carga inicial. Terceira fase, para o grupo 4, será o envio da folha, que é o que nós chamamos de eventos periódicos. O que compõe esses eventos periódicos? O evento 1200, que é o pagamento da folha para o regime geral, o 1202, pagamento de folha do regime próprio, o 1207, pagamento de benefícios, o 1299 e o 1298, que é fechamento e reabertura de folha, tá? Qual que é o prazo disso? É obrigatório a partir do dia 22/4, então a partir de abril eu tenho que mandar folha e eu tenho que fechar a folha até o mês seguinte, tá? Então, como que funciona?
folha de abril precisa constar dentro do e-social e ela tem que estar lá até o mês 5. SST, a quarta fase do e-social para o grupo 4. Ela vai iniciar a partir do mês 7 de 2022. Quais são os eventos? Evento 2210, comunicado de acidente, o 2220 e o 2240 do ambiente, tá? Conforme o layout descreve pelo e-social, o início da obrigatoriedade é a partir do dia 11/7 para os vínculos que são regidos pela CLT, tá? E todos os servidores estatutários vinculados ao regime geral. O que é importante observar, tá? Para os servidores vinculados ao regime próprio, não existe a obrigatoriedade do SST, mas o ente precisa verificar. Tá? Se eu tenho servidores vinculados ao regime geral, eu sou obrigado e eu me encaixo aqui na quarta fase do SST. Regime próprio não, mas regime geral sim. E aí eu vou falar um pouquinho da estrutura de eventos, tá? Qual que é a nossa ideia aqui? Explicar como as coisas ocorrem. Mesmo que o prazo já tenha iniciado lá no mês 7, ele vai terminar, né? O S1000 eu preciso enviar até um dia antes, agora de novembro. Então, meu prazo vai até dia 21/11. O que eu preciso mandar no S1000? É a informação do empregador. Então, ali vai constar o CNPJ raiz para os estados e municípios e o CNPJ completo para a União. A natureza jurídica vinculada à tabela 21, que é o grupo da administração pública, a classificação tributária na tabela 8, vinculada ao Código 85, que identifica este órgão como grupo 4, e o ente federativo responsável, tá? Aqui é muito importante esse vínculo do ente federativo responsável, que é o CNPJ principal a qual aquele órgão está vinculado no ente federativo. Algumas informações importantes. Os órgãos públicos da administração direta e indireta, seja ele União, Estado, Distrito ou Município, podem prestar informações de forma descentralizadas ao e-social, tá? Então, eu posso fazer o envio dos dados do município, da minha prefeitura, por exemplo, sem obrigatoriamente centralizar na União. Como é feito isso? Através desse ente federativo. Então, eu deixei aqui um exemplo, tá? Nessa minha tabelinha, a primeira linha, ela fala do ente principal, que é o federativo do estado do Mato Grosso do Sul, com a situação ativa. Abaixo do ente federativo, nós temos, por exemplo, a Fundação do Terceiro Milênio, a Loteria Estadual, o Departamento de Estado e Trânsito, o hospital, as secretarias de Estado, a Cefaz, enfim. Todos eles estão abaixo do ente principal. Então, quando a gente amarra lá no S1000, isso que é importante entender. Quem é o ente federativo, se esse ente que eu estou informando, ele é o principal, sim ou não, e, obviamente, só vai subir para o e-social o que estiverem constando o CNPJ na base da Receita como situação ativa. Tá? Todos os entes que estiverem com situação baixada não conseguem subir. Eu deixei um QR Code aqui que vai levar para uma matéria do portal do e-social. Nesta matéria tem um Excel gigante que tem todos os CNPJs do ente principal da federação, tá? Então, se de repente eu sou uma secretaria, uma prefeitura e não sei qual é o CNPJ do ente principal, eu não vou conseguir subir a tabela, tá? Para isso foi disponibilizado um Excel gigante com o detalhamento de todos os CNPJs dos entes federativos, tá? Aqui o que é importante, cada órgão que corresponda a uma unidade administrativa dentro do ente federativo pode enviar as suas próprias informações através dos seus sistemas informatizados, utilizando a sua estrutura de dados, tá? Então, eu não preciso, obrigatoriamente, utilizar a tabela de rúbrica definida lá pelo ente federativo principal. Eu já toco a minha folha aqui com o meu sistema de folha e eu tenho essa independência de enviar. Eu só preciso fazer essa amarração, tá? Então, o que é importante? Cada
unidade administrativa é responsável pelo seu próprio envio. São mais de 48 eventos do E-Social, entre os eventos periódicos, não periódicos, tá? E elas precisam enviar, não precisa trocar de sistema, não precisa correr atrás, não precisa tentar padronizar, dá para enviar do jeito que tá. Só precisa estruturar direitinho a amarração dentro do S1000, vinculando o CNPJ da unidade administrativa com o CNPJ da entidade federada. Aqui eu trouxe só um exemplo, tá? Para que vocês tenham uma ideia do identificação. Dentro do E-Social, a gente chama um grupo de ID empregador, que ele está constituído do tipo da inscrição e do seu número. Tá vendo que eu estou trazendo a raiz? E ali no Info Cadastro, aí sim, eu vinculo o CNPJ completo da entidade federativa, tá? Então, a raiz vinculada sempre com o CNPJ completo. E não necessariamente precisa ser o mesmo. Tá vendo na terceira linha? Eu tenho CNPJ 02 926 712, que eu não vou lembrar de onde eu peguei daquela tabelinha ali atrás, tá bom? Mas ele está vinculado ao ente federativo do CNPJ 15412 257, que é o da federação. Tabela 1005. Ela é, para o E-Social, a tabela de estabelecimentos, obras ou unidade dos órgãos públicos, tá? São os dados do estabelecimento. O CNPJ pode ser indicado no CNPJ raiz diferente, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Eu tenho um CNPJ raiz diferente e isso só funciona para o quarto grupo. Empresas privadas não podem trabalhar desta forma, tá bom? Só é aceito pelo E-Social essa estrutura de raiz diferente se tiver a natureza jurídica da administração pública, que é a 85. Serve também para identificar o local de trabalho quando referenciados nos eventos de admissão dos seus servidores. As suas informações são utilizadas na apuração das contribuições previdenciárias do regime geral, aquelas que serão calculadas pela DCTF Web. Identifica o estabelecimento e obra de construção civil, detalhando informações de cada estabelecimento. Aqui eu vou olhar para o quê? Para o KNAI preponderante, para o RAT e para o FAP. Deixei aqui também para que vocês relembrem, tá? Então, identificação do empregador, eu tenho a raiz do CNPJ, e identificador do estabelecimento, eu tenho o CNPJ completo do ente federado. Tabela de rúbrica. Essa daqui é a tabela que vocês têm o prazo até abril de 2022 para enviar, tá? Dentro dessa tabela, a gente vincula uma tabela 3, que é uma tabela interna do E-Social, que identifica a natureza das rúbricas. É por aqui que vai ser feito a padronização da folha de pagamento. Dentro da tabela 1010, eu tenho o tipo da rúbrica. Eu identifico se ela é um provento, um desconto, se é uma informativa ou uma informativa dedutora. Tem o código de incidência para a Previdência, para o INSS, para o Fundo de Garantia, para o IR. Notem que eu tenho códigos e campos distintos. Quando eu estiver falando do regime geral, é o COD-IN-CP. E quando eu estiver falando do regime próprio, COD-IN-CPRP. E eu tenho a informação também, dentro da DAS 10, se ela compõe o teto remuneratório específico, sim ou não. Tabela 1070 é a tabela de processos administrativos. Eu preciso mandar todos os processos que eu tenho cadastrado no ente? Não. Eu só vou enviar para o E-Social apenas os processos que tenham natureza tributária, ou seja, que reflitam de alguma forma na arrecadação da Previdência ao regime geral ou terceiro, Sistema S, na arrecadação do imposto de renda ou do FGTS. Se eu tenho um processo que não incide tributos, eu não vou enviar aqui dentro do E-Social. E aí eu vou explicar um pouquinho a estrutura de eventos do E-Social. Lembra que eu falei que a gente trabalha com empilhamento? Então, se eu estiver falando do regime geral, como funciona? Primeiro, a empresa envia o cadastro deste órgão através do S1000. Depois ela envia as tabelas. Todas as tabelas estão vinculadas ao órgão público, tá?
tabela de estabelecimento, de rúbrica de processos, e aqui, quando é regime geral, dentro da tabela 1010, o COD em CP é utilizado. Quando eu mando os cadastros dos meus servidores, colaboradores, é o evento 2200 ou 2300, se for um trabalhador sem vínculo. Mais uma vez, se for regime geral, o tipo de regime da Previdência vai ficar igual a 1. Remuneração e pagamento, eu utilizo os eventos 1200 e 1210. Vou mudar. Quando eu estiver falando do regime próprio, eu tenho da mesma forma esse empilhamento. O órgão eu cadastro através do mesmo evento S1000, as tabelas são os mesmos eventos, tá? 1005, 1010 não muda, é a mesma coisa. Eu posso, inclusive, ter a mesma tabela de rúbrica, que é a 1010, sendo usado tanto no regime geral quanto no regime próprio. Por quê? Porque eu tenho campos diferentes. Quando eu estiver falando do regime próprio, eu vou verificar este campo de código de incidência CPRP. Quando eu estiver falando do cadastro desse servidor, é o mesmo evento que é o 2200 ou 2300, porém eu tenho campo diferente aqui, né? O tipo de regime da Previdência igual a 2 identifica que ele pertence ao regime da Previdência, ou regime próprio. O tipo da Previdência igual a 1, regime geral. Aqui já existe uma diferença. Quando eu estiver enviando a folha do regime próprio, aqui eu vou mandar o evento 1202 e o 1210, tá? No regime geral 1200, no regime próprio 1202. Seguindo, quando eu estiver falando de envio de benefícios, tá? Como fica o empilhamento de benefícios? Cadastro do órgão, mesma coisa, S1000. Tabelas, mesmo número de eventos, tá vendo? E aqui o COD em CPR também identifica como benefício. Cadastros, nós temos evento diferente. Aqui eu tenho um novo evento, que é o evento 2400 e o 2410. A folha também é um evento diferente. Eu mando no 1207 e no 1210. Tá vendo que para cada estrutura, eu falei do regime geral com evento de folha 1200, falei do regime próprio com evento de folha 1202 e do evento de benefícios no 1207. Cada um tem a sua família. Eli, é muita coisa, como eu vou fazer tudo isso? O sistema faz isso tudo sozinho, vai depender só do cadastro, tá bom? E falando de benefícios, quais são os benefícios que eu tenho que informar para o E-Social? Tá? São todos os beneficiários do regime próprio da Previdência. Qualquer beneficiário do regime próprio a gente precisa enviar. Todos os beneficiários do regime militar precisam ser enviados. Todos os benefícios especiais com ou sem vínculo previdenciário, desde que esses sejam mantidos pelo Tesouro, seja do município, do estado ou da União e Distrito Federal, tá? E todos os benefícios pagos aos parlamentares também devem constar aqui dentro. Isso inclui pensionistas também, tá bom? Já tô chegando no fim, calma aí, tá bom? Estrutura dos eventos não periódicos, porque a gente já falou da estrutura de tabela, né? E agora a estrutura dos não periódicos. Como que acontece? Eu vou mandar um cadastro através do evento 2200. Qualquer alteração, depois que ele já está no E-Social, como eu faço? Através de dois eventos, 2205 e 2206, tá? E os eventos não periódicos vinculados a eles são 2230, 31, 98 e 99. Os eventos 22, 30 e 31 são os eventos novos que vieram na simplificação do E-Social e vão permitir que eu faça um afastamento para um servidor cedido. Então, na estrutura pensada anteriormente, se eu tivesse uma sessão, eu teria que encerrar para fazer uma movimentação de férias ou de um afastamento qualquer. Agora não. O evento 22, 30 e o 31 vão permitir que eu informe as férias, mesmo desse funcionário cedido. O 2299 e o 2298 vão encerrar este vínculo, tá bom? Eventos não periódicos, quando eu estou falando agora de um trabalhador sem vínculo, tá? Um TSV, ele entra aqui no cadastro do E-Social através do evento 2300, alterações ocorrem no 2205 e 06, e os não periódicos dele se resumem aos eventos 2230 e 2399.
Eu não coloquei os nomes de todos os eventos aqui, porque senão ia ficar muito pesado. Mas aqui a gente está falando da estrutura do E-Social, tá? Então, muitos eventos, eles vão se repetir. O 2205, 2206, assim por diante, eles se repetem. Algumas coisas ficam diferentes, tá? A gente já falou nesses eventos que a gente faz com os nossos clientes, em 2021, a gente já falou bastante sobre a simplificação do E-Social, e aí ela se absteve bastante, se focou muito nas empresas privadas, que são as que já estão no ar. A gente já falou também sobre saúde e segurança, que são os eventos de SST. Então, eu deixei aqui também a URL e um QR Code. Se vocês quiserem rever esses eventos, se passou alguma coisa, tem curiosidade, eles estão gravados. Constantemente a gente faz esses eventos TOTOS Responde gratuito, então fica atento que sempre tem conteúdo para a gente passar. Para finalizar, vou falar um pouquinho do que vem pela frente. Eu falei muito como que já está, mas eu comentei com vocês que o E-Social, ele é um projeto vivo, então tem muita coisa que vai acontecer e toda vez que nós tivermos uma alteração trabalhista ou previdenciária, teremos uma alteração no E-Social também, tá? Falando pela frente, para órgãos públicos está um pouquinho longe, mas vai chegar. Para as empresas do primeiro grupo, começou agora, no dia 13 de outubro, nesse mês, o envio de SST. Vamos ter novidades aqui no SST em 22, porque vai existir a substituição do PPP, né? O PPP em papel, ele passa a ser substituído pelo eletrônico. Junto com isso, a gente tem uma mudança enorme, um divisor de águas aqui no que diz respeito à saúde e segurança. Por quê? Porque a gente só fazia PPP para quem está exposto a algum risco ou agente. E a partir do momento que ele vira eletrônico, ele se torna obrigatório para todo e qualquer trabalhador. Então, eu amplio essa monitoria para todo mundo que está vinculado no meu CNPJ. Isso é muito grande, essa mudança. FGTS, ele está previsto para entrar em 2022, agora em 2021, as empresas do grupo piloto fizeram algumas baterias de teste, está bem direitinho, está muito bonitinho, e ele vai trazer uma novidade imensa, que vai ser a arrecadação do fundo de garantia pelo Pix. Não teremos mais códigos de barra para recolher fundo de garantia, tá? Dentre outras novidades, estou citando algumas. Ainda temos substituição da DIRF, que ela não ocorreu para ninguém. Ela só vai ser possível depois que entrar a parte do imposto de renda no E-Social. Está previsto para acontecer em 22, no layout simplificado 2. E aí a gente ainda terá DIRF de ano base 2021 e 2022. Por quê? Porque a DIRF é uma declaração anual. Eu só posso extinguir quando eu tiver 12 meses de informação dentro desse social. Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Por fim, a gente tem muitas normas regulamentadoras que estão sendo mudadas, né? Existia um projeto que era o Descomplica Trabalhista, que veio desobrigar diversos normativos, né, que estavam velhos de fato, né? E temos muita revolução. Então, dentro dessas NRs, por exemplo, a gente deixa de ter o PPRA, ele morre a partir de janeiro de 22. A gente tem o PGR, que é uma nova forma. A NR7 traz um novo PCMSO. Enfim, tem muita coisa acontecendo que vai refletir no E-Social, tá? Uma das coisas que vocês vão sempre escutar é: o E-Social não muda a norma, mas cada vez que a norma mudar, muda o E-Social, porque ele é um reflexo. Então, hoje está acontecendo muitas mudanças na parte trabalhista e previdenciária que vão refletir no E-Social e vai refletir em mudanças daqui para frente para sempre, tá? Isso é importante a gente ter em mente. A TOTOS é preocupada imensamente com as questões de legislação. A gente tem um portal que é gratuito a todos os nossos clientes, que chama Espaço Legislação. Dentro deste portal, a gente sempre noticia os nossos clientes sobre o que está acontecendo de mudança de legislação. A gente tem páginas que vão auxiliá-lo no entendimento de alguma obrigação. Então, sempre que está em alguma sazonalidade, a época do quê? De recolhimento do ECD do ECF, a gente deixa uma página explicando o que é, como funciona, onde estão as documentações dos nossos produtos. Agora a gente está em tempos de SST.
Então, no espaço legislação, a gente tem uma página ativa explicando todos os detalhes do SST. A ideia aqui é fornecer conteúdo gratuito e de grande qualidade para os nossos clientes, tá? Se você desejar, entra, eu estou deixando aqui o QR Code, a URL é espaçolegislação.totos.com. Se você desejar, você se inscreve e começa a receber gratuito também um e-mail semanal com tudo que mudou na legislação, o que é mais relevante, tá bom? O acesso é liberado a todos os nossos clientes através da totos.com ou entrando direto já no espaçolegislação.totos.com. O material que eu acabei de apresentar para vocês está aqui já na ferramenta, tá? Fiquem à vontade para baixar, para depois estudar com calma. E agora eu vou pedir só um instantinho, a gente vai fazer a troca dos apresentadores e a Márcia, que é o PO da linha de produto Proteus, vai conversar com vocês um pouquinho com relação ao produto Proteus. Só um instante. Marcinha, você está por aí? Tô sim, Eli. Perfeito, a gente já viu sua tela. Bom dia, eu sou a Márcia Moura, hoje eu estou aqui com a Silvia Taguchi. Nós trabalhamos na equipe de desenvolvimento de RH, focadas, né, no e-social, e eu sou PO, né, da área, e a Silvia Taguchi é a analista. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os eventos de órgãos públicos, né? Assim, ele já fez uma explanação bem legal, bem detalhada, e a Silvia entra na sequência mostrando as alterações no produto Proteus. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre o cronograma, os eventos disponibilizados dentro do produto e depois a apresentação das alterações. Falando em cronograma, a gente teve, em abril de 2021, o nosso pacote, né, do social, liberando aí os campos da tabela 1010, principalmente, né, na tabela de verbas, para a gente conseguir gerar o evento S1010. Então, a gente, nesse pacote, a gente disponibilizou os campos aí de incidência para incidência da contribuição de regime próprio de previdência e também se a verba compõe o teto remuneratório. Em julho de 2021, né, se inicia a transmissão dos eventos de tabelas para o grupo PAC. Então, a gente já tinha dado condições para os nossos usuários fazerem essas transmissões, sendo que o evento 1010 ele pode ser transmitido, né, até o início dos eventos periódicos, como ele já tinha explicado. E agora, em outubro, que é o momento atual, a gente está fazendo esse TOTUS Responde e, na sequência, né, assim, daqui uma semana, praticamente, nós temos aí a previsão de liberar esse pacote contendo esses eventos não periódicos para os funcionários públicos. E esse último pacote aqui, provavelmente o último pacote desse ano, e a gente vai ter algumas correções aí de erros que nós detectamos aí de maio até agora, né? Já foram liberados pontualmente, logicamente, mas também vão estar nesse pacote, tá? Quais são esses eventos que estão sendo disponibilizados nesse pacote?
Nós já liberamos no primeiro momento, as adaptações para o evento S1000, evento 1005, o evento 1010, o 1020 e o 1070. Sendo que as maiores alterações mesmo estão no evento 1010, que é necessário até mesmo fazer um saneamento ali de todas as verbas, revisar, né, estudar novamente no que a verba incide, se é uma verba que é usada somente para pagamento de funcionários públicos, quais são as incidências, enfim. A gente precisa fazer esse estudo, né? Inclusive amarrar essas verbas ali na tabela de incidências de imposto de renda também. Isso também é importante, porque no layout 1.0 a gente teve uma grande mudança em relação a isso, tá? Então, todas essas informações são necessárias para o envio correto desse evento. Nesse pacote que vai sair no começo de novembro, a gente tem basicamente o controle de beneficiários, né? Então, para isso, a gente tem que ter ali um cadastro de beneficiários e um cadastro de benefícios, para que a gente possa enviar, além do 2400 e o 2405, que é a alteração, né, de beneficiário, a gente possa enviar também os dados do benefício desses beneficiários. A gente tem que deixar bem claro que existe uma separação, né? Que existe uma distinção entre benefícios que normalmente a gente fala em folha de pagamento, que é vale alimentação, né? Vale refeição, com esses benefícios que a gente está tratando aqui, que são benefícios de aposentadoria, de reforma, de pensão por morte, são benefícios que a empresa ela é a detetora, né, do pagamento da organização desses benefícios. Então, existe essa diferença. A gente não pode confundir. Somente quando a empresa ela faz esse repasse, né, esse repasse desse tipo de benefício para funcionários públicos, ela precisa usar esses cadastros, tá? Esses benefícios eles estão contidos na tabela autocontida do social, que foi disponibilizada também no nosso sistema. Então, a gente tem que fazer todo esse cadastramento assim que a gente receber esse pacote, né? A Silvia vai mostrar como. E depois de fazer esse cadastramento, a gente tem que fazer a transmissão para o e-social, tá? Bom, o que eu ia falar mais de conceito do sistema é isso. Agora a Sil vai assumir aí o controle e mostrar como fazer a manutenção desses dados dentro do Proteus. Eli, você pode passar o controle para a Sil, por favor? Obrigada, gente. Já vemos a tua tela também, Silvia. Bom dia, me ouvem? Sim. Bom dia, Silvia, estamos ouvindo. Tá. Bem, eu vou fazer uma apresentação então, dos eventos que vamos entregar agora, nesse mês, tá? Então, seria a parte de beneficiários e benefícios, que são os eventos que a Márcia e a Elisângela comentaram, que é o S2400, beneficiários, e depois os de benefícios. Começando aqui pelo cadastro de funcionário, utilizamos, na verdade, o próprio cadastro de funcionários para o cadastramento dos beneficiários, porque ele já contém as informações necessárias para o envio do evento, tá? Então, aqui no próprio cadastro de funcionários, eu vou cadastrar um pensionista, tá?
Isso, aqui. Então, aqui, o que será necessário para a geração desse evento? Então, vou cadastrar um funcionário. As informações obrigatórias para o evento 2200 e os campos obrigatórios, eles são mantidos, tá? São mantidos. Eu deixei alguns campos pré-preenchidos para não ficar muito demorado aqui a apresentação. Então, eu vou preencher aqui data de nascimento, país de origem, tá? Esses campos aqui já existiam, tá? Eu preencho também o centro de custo. Então, aqui, o que a gente precisa observar e o que foi alterado. Aqui na categoria do funcionário, foi criado um campinho novo, um tipo novo, que é o pensionista, que é a categoria 9. Tá? Há uma observação que para utilizar os beneficiários e os benefícios de órgãos públicos, existe um novo parâmetro, que é o MVOP-SOC, que vai estar na documentação, somente quando esse parâmetro é ativado, que significa que a empresa utiliza esse cadastro de beneficiários e benefícios. Então, eu seleciono aqui a categoria 9, tá? Função. E aqui foram criados 3 campos novos para o caso de beneficiários. Então, aqui seria a data do início do benefício. Uma outra informação, se esse pensionista ele é incapacitado ou não, tá? Se for informado sim, aí a gente precisa preencher a data do reconhecimento da incapacidade. Caso contrário, esse campo não é obrigatório, tá? Mas vou preencher aqui. Documento. Aqui eu vou preencher o PIS. Eu já deixei pré-preenchido os campos aqui de endereço e tal, que são obrigatórios para o e-social. Então, o registro enviado para o TAF. Então, nesse momento, ele foi gerado o evento 2400. Eu vou entrar aqui no módulo do TAF.
para mostrar a integração que foi feita. Aqui, José Alberto de Souza, que é a geração, então, a integração com o TAF. Para o cadastro do benefício, no caso desse pensionista, eu vou fazer uma simulação aqui da transmissão. Então, internamente, eu vou fazer como se ele tivesse transmitido para ser mais fácil aqui a apresentação. Só um minutinho. Aqui eu volto de novo para o módulo do gestão de pessoal. E aqui nós criamos um novo cadastro, que é o cadastro de benefícios de órgãos públicos. Nesse cadastro, ele já vem filtrado somente os beneficiários, né, que foram cadastrados ali no cadastro de funcionários, mas que possuem categoria 9 de pensionistas ou que são aposentados. Tá? Então, só para esses dois tipos que nós cadastramos esses benefícios. Então, aqui o José Alberto de Souza. Então, eu incluo um novo benefício para ele. O código único é a informação do funcionário que gerou essa pensão. Então, era o servidor, né, que gerou essa pensão. Aqui seria o CNPJ do servidor que gerou a pensão, tá? CNPJ da empresa, né, que gerou essa pensão. Nesse caso aqui é a situação do benefício. Então, esse benefício foi concedido pelo próprio órgão declarante, se ele é um benefício transferido de outro órgão, ou se foi por causa de uma mudança de CPF do beneficiário. Tá? Nesse caso é quando termina um benefício e vai iniciar um outro. Então, ele tem essa situação aqui. Nesse caso, eu vou incluir um novo benefício, então seria benefício concedido pelo próprio órgão. Aqui é o código é o número do benefício.
quando que foi o início do benefício, né, a data de início do benefício, a data da publicação, porque geralmente a data da publicação ele é apresentado no Diário Oficial, então coloca a data aqui. E o tipo do benefício seria a tabela 25, que é uma nova tabela que é utilizada para saber qual que é o tipo do benefício que eu estou cadastrando. Então, nesse caso, como ele é um pensionista, eu coloco aqui que foi devido à pensão por morte. Aqui a informação se qual que é o tipo do plano de segregação, se é segregação em massa, fundo em capitalização, fundo em repartição ou mantido pelo Tesouro. Eu vou colocar como 0. Aqui seria a descrição desse benefício. Essa informação é obrigatória dependendo do tipo selecionado aqui no tipo de benefício. Tá? Vou colocar só. Se é uma determinação judicial, e aqui seriam as informações do tipo da pensão. O tipo da pensão ela pode ser vitalícia ou temporária. Nesse caso aqui, eu vou colocar como temporária e vou colocar o CPF do instituidor, que é quem gerou o benefício. E a data do óbito do servidor. Para o caso de benefício por morte, essas são os campos obrigatórios para preenchimento. Esses outros aqui eu vou mostrar depois, porque para cada pastinha aqui é gerado um evento diferente. Aqui. Confirmo. Tá? Então, já fez a integração. Esse evento gerado é o 2410, tá? Que seria o início dos benefícios. Então, vou mostrar aqui no módulo do TAF, onde que ele fica. Aqui no periódicos. E aqui embaixo, o cadastro de benefício. Então, visualização do evento 2410. Então, são as mesmas informações que foram incluídas no GPE. Fazer uma... Aqui, para gerar, podemos também fazer alteração desse benefício. Então, aqui eu posiciono no beneficiário que eu quero alterar e clico aqui. Só vou mudar aqui como uma simulação da transmissão. Então, vou fazer uma alteração.
Aqui, no caso, seria a data dessa alteração, ou eu posso também suspender esse benefício. Então, no caso aqui, eu só vou ter uma alteração. Vou fazer uma alteração aqui de... aqui no caso da pensão, eu vou alterar para vitalícia. Confirmo. Aí, nesse momento, é gerado o evento 2416. Posiciono aqui no beneficiário. Então, agora eu tenho os dois eventos, 2410, que é o início, e o 2416, que é a alteração desse benefício. Então, aqui eu posso ver que é a alteração do tipo do benefício, tipo da pensão, que foi alterado para vitalícia. Aqui, voltando para o gestão de pessoal, também tenho a opção que é de término. Se por algum motivo esse benefício vai ser finalizado. Então, vou colocar aqui no término. Então, e eu preciso também colocar aqui qual que é o motivo do término. Então, no caso, por exemplo, eu vou colocar óbito do beneficiário. Só para vocês visualizarem, então aqui no término, como eu coloquei o término aqui, ele já grava 15/10 e o motivo. Aqui, eu entrando aqui no módulo do TAF, agora eu tenho os 3 eventos, que é o 24/20, que é o término do benefício. Informação, tudo. E aqui o motivo da sessão, que é o óbito. E aqui também eu também consigo ver quais a gente também tem uma legenda aqui para saber a cor em que status que está aquele benefício, né? Nesse caso, ele está como benefício terminado. E, por fim, aqui tem o reativar. Ou seja, eu terminei aquele benefício, mas eu posso reativar também. Então, eu posso colocar uma data sempre superior ao do término. Do 10. Aqui é quando a data efetiva para fins financeiros. 28/10/21. Eu não preciso transmitir. Deixa eu fazer uma alteração.
nesse caso, é que eu estou fazendo uma simulação de transmissão, tá? Então, na verdade, aqui, no dia a dia, já teria a transmissão desse evento. Deixar aqui. Eu acho que ele já gravou. Só um minutinho. Eu vou dar uma olhadinha aqui na reativação, mas eu tenho uma outra apresentação aqui, que é no caso dos agentes, o agente público também. Tá? Para o caso do agente público, que seria a geração do 2200 mesmo, só que com algumas informações de estatutário, fizemos algumas alterações também. Aqui, só mostrando no cadastro de funcionário, algumas configurações para a geração desse evento. Então, ele já existia, né, mas eu vou mostrar aqui como que seria a configuração principal. No caso aqui, o tipo de previdência, a seleção é o de regime próprio, como a Elisângela comentou, certo? Aqui, a categoria do E-Social são os do tipo 301 aqui, 301, são os 300, né? Que são os de servidores, tá? Nesse caso aqui o 301. Um outro campo também para se observar é o tipo de vínculo. Nesse caso aqui, o 31, servidor de regime único, regime único de vínculo de regime geral de previdência social.
Então, esses campos aqui já existiam, tá? Eu só vou mostrar para poder entrar aqui no próprio cadastro de agente público, quais as alterações que foram feitas. Aqui no cadastro de agentes públicos. Aqui também, nessa rotina, que é um complemento das informações de agente público, ele já aparece filtrado somente os funcionários que possuem aquelas categorias, né, de 300. Então, aqui eu vou complementar aqui as informações do agente público. Nesse caso, quais são os campos novos criados agora para o grupo 4? Seria o caso de abono permanência, né? Então, se sim, esses campos, se sim, é necessário informar. Eu vou preencher tudo aqui para a gente poder salvar. Então, aqui, a data da nomeação, né? 21, essas informações já existiam anteriormente. A data da entrada do exercício, código de carreira, data de ingresso na carreira, 21, o processo, então, se ele é sujeito ao teto do RGPS, então, vou colocar não. E aqui são os campos novos. Se ele possui um abono permanente, se sim, eu preciso preencher a data, ou se caso não, eu não preciso preencher a data. Esse servidor, ele tem acúmulo de cargo, eu coloco aqui não, e data de ingresso da sessão. Aqui, provimento do e-social, esse campo já existia, só que foram incluídos mais alguns itens aqui. Então, aqui eu vou colocar aqui a nomeação em cargo efetivo. E tipo de segregação, também, segregação sem ser segregação no ar. Então, registro enviado para TAF. Aqui, agente público Paula Franco.
E aqui são as informações específicas para estatutário, certo? Então, aqui, estatutário, regime próprio de previdência, data do início da sessão, e aqui as informações que estão no cadastro de agente público. Da parte de produto, é isso que a gente queria mostrar. Márcia, você quer falar mais alguma coisa? Sil, Tem alguma dúvida? se você pudesse mostrar as tabelas autocontidas lá dentro do GPE, que são as tabelas que a gente vai fazer o link, né, com os benefícios. Essa é uma das tabelas que eu até mostrei que é o tipo de benefício. Tá? Então, são de aposentadoria, reforma, pensão. Importante, né, mencionar que ela já vai preenchida conforme o layout, né, do E-Social. Isso. 1.0. Então, somente se a empresa faz né, a geração faz o pagamento desse tipo de benefício, mas a gestão desses tipos de benefício, a empresa tem que entregar esses novos eventos que a gente está mostrando aqui. Aqui também a gente utiliza no próprio cadastro de benefício, que é o término do benefício que eu mostrei, ela também já vem pré-preenchida com os motivos válidos. Alguma dúvida? Eu acredito que é só isso, senhora. Vamos controlei para ele e aí a gente está aqui para responder algumas dúvidas. Tá ok. Obrigada a todos. Bom, pessoal, a gente não tem perguntas aqui no nosso chat. E aí, eu vou voltar aqui, tá, Silvia? Só para pegar a apresentação. E só para a gente relembrar, esse evento ele foi gravado. A gente vai liberar ele no Espaço Legislação na próxima semana, tá? Então, o material do evento que a gente utilizou tá aqui para download, façam download antes de sair. E a gravação nós vamos deixar disponível ali no espaço na próxima semana. Se vocês quiserem rever ou encaminhar para alguém, a gente pede para que acessem pelo portal, tá? Lembrando, espaçolegislação.totos.com. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, né? O nosso material está todo disponível. E desejamos a todos um bom dia, um ótimo trabalho para todos vocês. Obrigada pela presença e participação do nosso evento. Até mais e até breve.